O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Talvez você esteja cansado de ouvir palavras que não mudam nada. O coração aprende a se proteger depois de tantas promessas vazias. O Evangelho de hoje não começa com explicações longas. Começa com autoridade. Não uma autoridade que grita, mas que toca. Não uma autoridade que oprime, mas que liberta. E é exatamente isso que muitas vidas estão esperando. Jesus entra na sinagoga e ensina. Não como os mestres da lei, mas como quem conhece o coração humano por dentro. As pessoas percebem algo diferente, mesmo sem saber explicar. Quando a palavra vem de Deus, ela não apenas informa, ela revela, ela desarma, ela ilumina aquilo que estava escondido. Quantas vezes ouvimos palavras todos os dias e seguimos iguais? Conselhos, opiniões, ordens, notícias, tudo passa. Mas quando Jesus fala, algo se move por dentro. Não é emoção momentânea, é reconhecimento profundo. É como se a alma dissesse em silêncio: isso é verdade. O Evangelho mostra que no mesmo espaço onde se falava de Deus, havia alguém preso interiormente. Um homem dominado por uma força que o afastava de si mesmo. Isso nos lembra que estar em lugares sagrados não significa automaticamente estar livre por dentro. Muitas prisões são invisíveis. Jesus não ignora aquele homem, não finge que não vê, não adia. A libertação começa quando alguém é visto de verdade. Quantas pessoas passam a vida inteira sem serem realmente vistas, mesmo cercadas de gente? A palavra de Jesus não negocia com aquilo que oprime. Ela ordena: cala-te, sai dele. Não há diálogo com o que destrói, isso é importante. Algumas coisas na vida não se resolvem com acordos, mas com decisão. O Evangelho nos ensina a reconhecer o que precisa ser enfrentado com clareza. Quando o espírito impuro sai, o homem não desaparece, ele permanece. Isso é fundamental. Jesus não anula a pessoa para libertá-la, ele devolve a pessoa a si mesma. Quantas vezes confundimos mudança com anulação? Deus nunca apaga quem somos, Ele restaura. A reação das pessoas é de espanto, não apenas pelo gesto, mas pela autoridade da palavra. Uma palavra que manda até nas forças que oprimem e é obedecida. Isso revela algo profundo. A verdadeira autoridade não vem do cargo, nem do título, nem da força. Vem da verdade vivida. Talvez você esteja vivendo uma luta silenciosa. Não algo visível, mas algo que rouba a paz. Pensamentos repetitivos, culpas antigas, medos que voltam sempre. O Evangelho de hoje não minimiza essas lutas. Ele mostra que Jesus entra exatamente nesses espaços. Há pessoas que convivem há anos com aquilo que as oprime e já se acostumaram. Chamam de temperamento, de destino, de jeito de ser. Jesus chama de prisão. E Ele veio para libertar mesmo quando a prisão já parece parte da identidade. Essa palavra ganha rosto em histórias simples. Pensemos em José Carlos, 62 anos, morador de Campinas, vigilante noturno há mais de 30 anos. Sempre foi responsável, fiel, presente, mas carregava uma inquietação constante, um peso no peito, uma tensão permanente. Um dia, ao escutar este Evangelho, percebeu que havia se acostumado a viver em alerta, mesmo quando não precisava. A palavra não mudou sua rotina imediatamente, mudou o olhar, mudou a forma de viver por dentro. Isso é libertação. Nem sempre o Evangelho muda o cenário, muitas vezes muda o coração que vive dentro dele.
Jesus não entra na sinagoga para impressionar, ele entra para libertar. E continua entrando hoje, em cada vida que se abre a sua palavra. Essa autoridade que cura e liberta não é barulhenta, ela age em profundidade, no tempo certo. O Evangelho nos mostra que a libertação não é espetáculo, é processo. O homem liberto não faz discurso, não recebe aplausos, ele simplesmente volta a ser ele mesmo. Isso é um sinal claro de que a ação de Deus não busca destaque, mas restauração. Muitas vezes esperamos que Deus resolva tudo de uma vez. Queremos soluções rápidas, mudanças visíveis, mas Jesus trabalha na raiz. E quando a raiz é tocada, o fruto vem no tempo certo. O que mais impressiona não é apenas o milagre, mas a autoridade de Jesus. Uma autoridade que nasce da coerência entre palavra e vida. Não humilha, mas ordena o caos interior. Por isso tanta gente se sentia atraída por ele. Hoje, muitos estão cercados de informações religiosas, mas continuam vazios por dentro. Conhecem textos, tradições, rezas, mas sentem que algo não se encaixa. O Evangelho de hoje nos lembra que a fé não começa no acúmulo de conhecimento, mas no encontro real com a palavra viva. Jesus não espera que aquele homem peça ajuda, ele percebe. Há dores que já não sabem pedir socorro. Há pessoas que se calaram por tanto tempo que não sabem mais falar do que vivem. Jesus vê mesmo quando ninguém diz nada. Nem toda voz que fala dentro de nós merece atenção. Nem todo pensamento vem da verdade. Discernir é aprender a reconhecer quais vozes conduzem a vida e quais roubam a liberdade. Permaneçamos com esta palavra. Ela ainda tem muito a libertar. A libertação começa quando paramos de dialogar com aquilo que nos destrói. Algumas batalhas internas não se vencem negociando, mas tomando posição. O Evangelho não incentiva violência interior, mas clareza. Clareza é libertadora. Muitas vezes, a pessoa liberta sente medo do silêncio que vem depois, porque estava acostumada ao barulho interior. O caos, por estranho que pareça, pode se tornar familiar. Jesus não apenas expulsa o mal, ele ensina a habitar o vazio com confiança. A palavra de Deus não deixa espaços vazios sem sentido. Onde algo foi retirado, algo novo precisa ser construído. Por isso, a vida espiritual não é apenas libertação do que oprime, mas cultivo do que sustenta. Oração, escuta, comunidade, serviço. Talvez hoje você esteja num momento em que percebe que algo precisa sair da sua vida, mas ainda não sabe o que colocar no lugar. O Evangelho não apressa esse processo, ele garante presença. Jesus permanece ensinando, caminhando, acompanhando. No Brasil, tantas histórias silenciosas se parecem com a daquele homem da sinagoga. Pessoas que trabalham, cuidam da família, cumprem deveres, mas carregam uma inquietação profunda. Às vezes o cansaço não é físico, é existencial. Maria Aparecida, 58 anos, mora em Sorocaba e trabalha como costureira. Sempre participou da comunidade, nunca deixou de rezar, mas carregava uma sensação constante de não ser suficiente. Tudo o que fazia parecia pouco. Um dia, ao ouvir o Evangelho, percebeu que aquela voz interior que a acusava não vinha de Deus. Ali começou um processo lento de libertação. Deus não acusa, Ele chama, Ele não diminui, Ele levanta. Toda vez que a fé nos faz sentir menores, algo está errado. O Evangelho sempre devolve dignidade. Jesus ensina com autoridade porque Ele conhece o ser humano por dentro. Ele não se escandaliza com as nossas fragilidades. Ele se escandaliza com aquilo que nos impede de viver plenamente. E é por isso que sua palavra continua atual, viva, necessária. Talvez este seja um tempo de reconhecer o que precisa ser silenciado dentro de você. Não com culpa, mas com coragem.
O Evangelho não exige perfeição imediata, ele propõe um caminho de liberdade possível. Permaneça com esta palavra, ela ainda está trabalhando em você, mesmo que não perceba agora. A libertação verdadeira começa de forma silenciosa, mas transforma tudo ao redor. A libertação que o Evangelho revela não termina no momento do gesto de Jesus. Ela continua na maneira como a pessoa passa a caminhar depois. O homem liberto não recebe um novo nome, não muda de cidade, não abandona a sua história. Ele permanece no mesmo mundo, mas já não é governado pelas mesmas forças. Isso é conversão verdadeira. Muitas vezes imaginamos que Deus só age quando tudo muda por fora. Um novo trabalho, uma nova fase, uma nova condição. Mas o Evangelho mostra que a mudança mais profunda acontece por dentro. Quando o interior é reorganizado, o exterior encontra um novo equilíbrio. Jesus começa sempre pelo coração. A autoridade de Jesus não se impõe pelo medo, ela se reconhece pela paz que deixa depois. Onde ele passa, o barulho interior diminui, a confusão perde força, o medo já não manda. Essa é uma marca importante para discernir a ação de Deus na vida. Se algo produz mais medo, mais opressão, mais culpa, isso não vem do Evangelho. O texto nos mostra que todos ficaram admirados e começaram a comentar. A libertação gera testemunho, mesmo quando não é verbalizada. Uma vida que começa a respirar diferente chama atenção. As pessoas percebem quando alguém já não reage da mesma forma, quando já não se deixa dominar pelas mesmas coisas. Jesus não faz daquele homem um exemplo público, mas sua vida se torna sinal. Isso nos ensina que não precisamos expor nossas dores para provar a ação de Deus. A transformação verdadeira fala por si. Ela aparece nos gestos simples, nas escolhas silenciosas, na forma de lidar com as dificuldades. O Evangelho de hoje também nos ajuda a compreender que a fé não é anestesia. Jesus não promete ausência de conflitos, mas presença no meio deles. A libertação não elimina as lutas da vida, mas muda quem está no comando. Antes, forças desordenadas, agora a palavra. Quantas vezes tentamos vencer batalhas internas apenas com esforço humano, força de vontade, disciplina, controle. Tudo isso tem seu valor, mas não substitui a escuta da palavra. O que oprime o coração não se resolve apenas com técnica, precisa de verdade, precisa de luz. Jesus ensina na sinagoga lugar da escuta. Isso não é detalhe. A libertação começa quando aprendemos a escutar corretamente. Muitas prisões se mantêm porque escutamos as vozes erradas durante anos. Vozes de comparação, de cobrança excessiva, de desvalor. O Evangelho reeduca a escuta. Aprender a escutar Jesus é um processo. No início, ele nos causa espanto. Depois, nos causa desconforto. Porque sua palavra revela aquilo que tentamos esconder. Mas logo depois vem a paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que organiza. O espírito impuro grita, porque a verdade incomoda aquilo que vive da mentira. Isso também acontece dentro de nós. Quando a palavra toca uma ferida, pode doer, pode gerar resistência. Isso não significa que algo está errado. Muitas vezes é sinal de que algo precisa sair. Jesus não prolonga o sofrimento. Ele age com clareza. Cala-te, sai dele. A libertação não precisa ser violenta, mas precisa ser firme. Algumas decisões na vida espiritual exigem firmeza. Não tudo se resolve com espera passiva. Há momentos de dizer basta. O Evangelho nos convida a identificar aquilo que dentro de nós precisa ser confrontado com autoridade. Não com agressividade, mas com verdade.
aquilo que nos rouba a paz, que nos afasta de nós mesmos, que nos impede de amar com liberdade, não vem de Deus. A palavra de Jesus não anula a liberdade humana. Pelo contrário, ela a devolve. O homem liberto não se torna dependente de Jesus de forma infantil. Ele se torna capaz de viver com mais consciência, mais responsabilidade, mais presença. Isso é importante. A fé não infantiliza, ela amadurece. Ela não nos tira do mundo, mas nos devolve ao mundo com outro olhar. Um olhar menos reativo, menos defensivo, mais enraizado. Talvez hoje você perceba que muitas reações automáticas que tem não vêm do que você é, mas do que te feriu. O Evangelho não te define pelas feridas, ele te define pela possibilidade de cura. E cura não é apagar o passado, é ressignificá-lo. Jesus segue seu caminho depois da libertação. Ele não fica preso ao episódio. Isso também nos ensina algo. A vida espiritual não pode se fixar apenas em momentos fortes. Ela precisa seguir, amadurecer, aprofundar. O encontro com Deus é contínuo. Quem experimenta a libertação verdadeira começa a viver com mais humildade. Não porque se sente menor, mas porque já não precisa provar nada. A autoridade de Jesus gera humildade nos que são tocados por ela. O Evangelho de Marcos destaca que Jesus ensina com autoridade, porque ele vive o que ensina. Não há distância entre sua palavra e sua vida. Essa coerência é libertadora. Ela mostra que é possível viver de forma integrada. Talvez você esteja num momento de transição interior. Algo já não faz sentido como antes. Certas atitudes já não combinam mais com o que você percebeu. Isso pode gerar insegurança. O Evangelho não apressa, mas acompanha. Deus respeita o tempo da pessoa. A libertação não é uma corrida, é um caminho. Às vezes damos 2 passos e voltamos 1. Isso não anula o processo. O importante é continuar escutando a palavra que liberta. A sinagoga continua sendo um lugar de encontro depois daquele dia, mas agora ela carrega uma memória de libertação. Também a sua história carrega memórias, algumas de dor, outras de cura. Não rejeite nenhuma. Deus escreve com tudo. Jesus entra na rotina das pessoas e transforma a partir de dentro. Isso nos lembra que a fé não é fuga da realidade, é mergulho consciente nela, com mais verdade, mais lucidez, mais compaixão. Quem é tocado pela palavra começa a perceber o outro de forma diferente, porque quem experimenta libertação interior se torna mais sensível às prisões alheias, não para julgar, mas para acolher. O Evangelho de hoje nos chama a confiar na autoridade da palavra, mesmo quando ela desinstala, mesmo quando ela confronta, porque sua finalidade não é ferir, é curar, não é humilhar, é libertar. Talvez esta seja uma semana para prestar atenção às vozes que você escuta diariamente. Quais te aproximam da vida? Quais te afastam de si mesmo? A escuta correta é um ato espiritual profundo. Jesus continua entrando nas sinagogas da vida cotidiana, no trabalho, em casa, no silêncio da noite, no cansaço acumulado. Ele continua ensinando e quando encontra abertura, continua libertando. Permaneça com esta palavra. Não tente entender tudo agora. Deixe que ela atue no tempo certo. A autoridade que vem de Deus não oprime, ela sustenta, ela liberta, ela conduz a vida plena.